E um dos pontos principais hoje é a experiência. Vamos ter aí várias passagens de ciclo, a gente estava conversando um pouco antes aqui, conseguiremos aprofundar bem. Mas vamos deixar ele se apresentar, né, Marco? Vamos. Werner, é um prazer enorme ter você por aqui hoje, muito gentil pelo tempo, pela disponibilidade. Sempre a gente fala parabéns pelo trabalho, né, pela seriedade, pela transparência. E hoje a gente vai falar aqui com o CIO, né, da Trígono, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a gestão. E a gente, antes de começar, acho que temos uma novidade recente, né, da Trígono, que eu queria já aproveitar o espaço aqui no podcast e pedir para o Werner Roger nos apresentar aqui tudo o que está acontecendo de novidades dentro da Trígono aí, né? De novo, muito obrigado pela presença. Marco, Pedro, eu que agradeço, né? Estamos aí, primeira oportunidade, né, no Fundo do Baú, acho que mais uma iniciativa aqui vocês, né, com a BMC também transmitindo, né, e ficando disponível aí para esse podcast sendo gerado. Então, para a gente é um momento que a gente até comenta na resenha, né, que está saindo essa semana, é um trígono perfeito, né, conjunção dos planetas. Nós pegamos um momento de mercado onde a expectativa é queda de taxa de juros, né, quase, não sei se está precificado, totalmente precificado, mas vai acontecer, né, que eu acho que é o grande elemento que vai destravar um pouquinho o mercado, principalmente das small caps, né, que já está acontecendo. E uma parceria com a BB Asset, né, que foi realmente espetacular para nós. Foi um processo que começou em outubro do ano passado, né. A BB Asset contratou a UBS, né, que é o parceiro deles, Banco de Investimento, para selecionar uma gestora que viesse de encontro com o que a BB Asset queria, né, mas olhou a qualidade do time, né, a experiência, os processos, tecnologia, controles, quer dizer, não é só o que performou bem, sim, mas houve muitos outros elementos que foram associados e também quanto que fazia sentido em fazer essa parceria com a BB, né? Se realmente trazer valor, mais do mesmo não importa, não interessa. Então nós fomos o primeiro colocado selecionado entre 175 gestoras no Brasil de renda variável e deu certo, né? Porque às vezes o primeiro, a gente não tem interesse, deu certo, então o processo aí que demorou 9 meses, basicamente uma gravidez, né? Não foi Nasceu, um parto, né? não foi Nasceu. assim, não teve problema, foi realmente processo normal, né? De fazer uma instituição, né, com um banco público, né, um banco estatal, mas de economia mista, mas passamos aí em todos os crivos e aí vai coincidir um momento favorável ao mercado. Então para nós muda o jogo, né? Muda o jogo e o momento coincide. Podia estar tudo ruim, né? Puxa vida, essa parceria veio numa hora errada, né? Mas veio na hora boa. Como a gente teve experiência com o Nordbank em 2008, né? Que foi a pós-crise, né? Fundo soberano. Tá até contando um pouquinho da história, sim, que eu já passei por esses processos. Então eu fui o primeiro gestor contratado pelo Fundo da Soberana Noruega. O mandato foi concedido em dezembro de 2008, né? Eles venciam em 2009, naquele momento que a economia estava saindo, né, da crise da subprime. Então foi excepcional o retorno que eles tiveram. Depois, a gente também iniciou um processo com a Endowment de Harvard, né, que é a maior endowment americana, era e ainda é. Foram 32 gestoras no Brasil que eles selecionaram para uma estratégia de small caps. O Nord era né, small caps, mas foi o primeiro mandato de qualquer tipo de estratégia. E depois de 2 anos nós fomos o único selecionado por Harvard para fazer uma gestão também com eles no Brasil, cujo mandato era small caps. Então assim, agora é o terceiro, né, maior gestora da América Latina, né? Então para nós foi um prazer ter assim o maior fundo soberano do mundo, né, a maior endowment americana e agora a maior asset brasileira. Então nosso trígono, né, trígono perfeito. Então assim, acho que é um momento muito, muito positivo para nós. Então realmente estamos muito animados. O pessoal do BB também está, né? O banco também, porque passou pelo próprio banco, né? Pela presidência do banco, pela diretoria. Então não foi a Asset, mas passou também pelos crivos do banco. Tá? Então, um momento muito, muito importante para nós. Muito bom. E uma das coisas que deve ter ajudado muito, né, Werner, foi a questão de vocês serem uma asset bem completa. Sim. Você passa entre renda variável, previdência, crédito privado. Como que é gerir isso tudo? A gente sabe quando é uma asset bem completa, assim, você tem que ter várias frentes.
Porque você vê, às vezes, assets específicas que também já tem um CAPEX muito grande, já tem algo muito grande, às vezes específico para um ponto só para renda variável. E para ser uma asset bem completa, como que é gerir isso tudo, velho? Então, a gente começou, né, a estratégia foi em outubro de 2017, né, quando a asset foi criada. Então, com, né, o Frederico Mesnick, o Fred, né, nosso sócio, cofundador, falou: Fred, nós vamos focar nesse momento, né, em small caps, que é um diferencial. Hoje, eu não sei se tem alguma outra gestora focada em small caps. Tem gestoras que fazem small caps, mas não é o principal. A nossa já nasceu com a estratégia de small caps como principal, porque eu vim de 9 anos fazendo small caps, mais experiência que eu tinha em crédito em bolsa, nós viemos com esse foco. Aí, depois nós tivemos a oportunidade de lançar fundos de previdência, né? Primeiro com o BTG, depois com o Icatu. E no Icatu, um pedido deles que fosse small caps. Então é o único fundo de previdência dentro do Icatu, né, da seguradora Icatu, que tem a estratégia principal de small caps em previdência, né? E o outro fundo, né, o Prev 70, que é 70% de ações também. Não é uma exigência, mas é o que a gente faz, né? E a gente foi alargando o espectro de produtos com o Horizon Microcap. Então temos um fundo Microcap com valor abaixo de 3 bilhões. Lançamos o ETF Neutrig 11, que está batendo aí o índice Small Caps, larga margem, batendo o Bovespa com larga margem. Então nós criamos com a Teva, que é a empresa que faz os ETFs, criamos a metodologia, o gestor não tem nenhuma ingerência. Aqui assim, a estratégia é essa, né? O ETF vai ser assim, né? E realmente foi muito interessante porque ele está batendo o índice. Então o que ele se propôs, ele está realizando, né? E agora, depois nós lançamos o fundo de crédito, né? Tá conversando com o Saravalli. Então, o nosso fundo de crédito, na realidade, nossa renda fixa, por enquanto, é crédito, é empresa. Então, a Trig não é uma gestora focada em empresa e não multimercados, né? Fazer né, estratégias de derivativo. Não, a gente não usa derivativo, exceto para algum hedge, mas muito pontualmente. Mas também com outra coisa diferente, que vai ter empresas de América Latina dentro desse fundo de crédito. Então 20% dele pode ser investido em empresas do México, da Colômbia, do Chile, né? Eventualmente pode surgir uma oportunidade em outro país, mas 20%. E você pode investir, né? Isso não aconteceu ainda, mas vai poder investir nesse fundo em dólar, né? Bons latino-americanos, dólar mais 6, dólar mais 7, dólar mais 8, né? Aí é crédito, né? Ou você tem... Não, eu quero pegar o rendimento desse bonde da Petrobras, mas não quero tomar um risco dólar. Você consegue fazer, aí você faz o hedge, mas rendendo mais do que rende uma debênture da Petrobras no Brasil, né? Mesma coisa com outros papéis. Ou isolar o dólar e ficar só com o retorno e misturando o Brasil com a América Latina. Então é outra novidade nossa, né? E a BB Asset vai nos trazer, digamos, chama-se seed money, né? Aquele dinheiro inicial para você começar o fundo, porque às vezes o fundo é pequeno, você não consegue remar, né, com a arrebentação. Então a gente traz essa novidade. Então a Trigon basicamente é uma gestora focada em empresas, né, que é o nosso principal, digamos, produto, né, com foco em small caps, não que a gente não faça outras empresas, que a gente olha tudo, né? Sim. Foco em small caps e com crédito também basicamente, né, Brasil, mas também olhando dentro de América Latina, oportunidades que existem, excelentes oportunidades no México, né? O Marcelo, né, o Peixoto, ele trabalhou 10 anos no Santander, nessa área, né, de Latam, os últimos 3 anos no Chile, então conhece bem o mercado latino-americano, né? Então a gente está meio apto já para começar a buscar os papéis que ele conhece, que a gente acaba acompanhando. Então, basicamente, é o nosso diferencial, né? Empresas, small caps e crédito. Só para reforçar o ponto assim, e deixar registrado, por que small caps, né? Acho que a gente sempre pergunta. Eu acho que tem um lado, vocês como empreendedores também, para levar um diferencial, né? Acho que hoje é difícil ter, são poucas gestoras especialistas em small caps. Mas quando a gente olha para o retorno, acho que todo cotista está preocupado com o retorno a longo prazo. E até eu já vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar o caso da Ferbasa, que a gente tem uma paixão em comum, né? Talvez tenha sido um dos melhores retornos da bolsa da B3 toda nesses últimos 20 anos, né? Que a gente talvez não encontra. Né? É fato. Primeira né? Ferbasa, segunda Unipar. Então, e aí já respondendo um pouco a pergunta, né? Mas só para responder aqui, né? Por que escolher small caps? No longo prazo, a pergunta
ela tende a compensar esse risco, que a gente sabe que também é um risco adicional por menos liquidez, enfim. Então, a gente fez até umas apresentações, umas podcasts, né, das 7 lendas. Né? Então, assim, a questão que small caps é maior risco, primeiro é uma lenda. Né? Eu vou te dizer, risco de governança, quem teve problema? Sim. Petrobras, com Lava Jato, Vale com recentemente Americanas, IRB, olha quem era sócio do IRB, Itaú e Bradesco. Sim. Passou na cara deles, né? Quem viu? Ninguém viu. Conselho de Administração, JBS com problemas né? A gente sabe os problemas todos. Então, Braskem com os problemas todos. Quer dizer, você tem muito mais problema em empresa grande, evento, do que em empresa pequena. E quando... Tudo bem, você tem empresa pequena também, como foi CVC, mesma coisa, né? Agora, assim, o impacto de uma empresa grande é muito maior que uma pequena, né? Você tem lá uma empresa que vale 300 bi, você perde 10%, é 30 bi. Né? Então, assim, todo o mercado vai tomar um impacto de 30 bi. Um small caps de 4 bi, você perde 10%, são 400 milhões. Olha a diferença, 30 bi. Então, assim, as carteiras são mais impactadas porque você tem mais large cap e o impacto é tanto ou mais relevante que as small caps. Né? Então, nós avaliamos, né, vários estudos, né, que você pode olhar, SP500, o Russell 3000, o Morgan Stanley, o próprio Jeremy Siegel, né, que tem lá o investimento a longo prazo. Você pode olhar qualquer, logicamente, não é 1, 2, 3 anos. Quando você olha mais de 10 anos, 20 anos, as small caps, elas batem qualquer índice de large cap que você puder comparar. No mundo, não é no Brasil, não. Estou falando no mundo, né? Até o que está olhando hoje, o SP 600, né, que é um índice do Standard Poor's, ele comparando lá com o SP 500, né, que são as empresas maiores, ele bate 600 small caps contra 500 das maiores empresas. Né? Ele bate por 2% ao ano, né? Isso aqui em 20 anos. O Brasil, quando você olha a criação dos small caps no índice, em abril de 2008, né, até ontem, ou recentemente, ele teve um retorno de 110% e o Bovespa 60%. Né? Então, no longo prazo, as empresas menores, elas têm um retorno maior. Por quê? Porque crescem mais. Upside. Não é assim. O que faz a empresa valorizar? Basicamente, o primeiro fator é crescimento. Logicamente, a qualidade, né? A geração de caixa. Uma empresa que cresce 5% ao ano e uma empresa que cresce 10% ao ano, tudo mais constante, qual a empresa vai valorizar mais? Qual a chance de Petrobras dobrar de tamanho? Sim. E uma chance das minors, né? Nossas empresas de petróleo, dobrar de tamanho em 20 anos. Né? É óbvio que as menores, é a mesma coisa de mineração. Né? Vai a Vale dobrar de tamanho, vai brigar lá com a Anglo, com a BHP, né? Com a Rio Tinto. Uma Ferbasa vai brigar com quem? Com ninguém, né? Ela é pequenininha lá. Então, basicamente, small caps, ela tem essa vertente de crescimento, logicamente, com taxas de juros, que nós estamos vivendo agora. Não é que não cresce. Assim, a expectativa é que cresça menos. Né? Uma coisa é expectativa, uma coisa é fato. Né? Quando você faz também o fluxo de caixa descontado, que o pessoal usa na avaliação, maior os juros, né? Menor o valor presente quando você desconta esse fluxo a valor presente. Então, é um fator também de crescimento menor associado aos juros maior, teoricamente você tem menor valor, né? Mas também impacta as empresas grandes, né? Então, e outra coisa, né, que é importante é você arbitrar a má precificação, né? Se ninguém está olhando, eu sempre brinco assim, vai comprar uma Ferrari em São Paulo, né? Ou vai vender uma Ferrari em São Paulo ou lá em Botucatu. A chance de você ter uma distorção em Botucatu, ou para comprar ou para vender, é muito maior do que em São Paulo. Aqui está todo mundo olhando, né, um pouquinho para cá, para lá. Quando você vai num mercado onde ninguém está olhando, você vai encontrar coisas mais descontadas, mais baratas, para comprar ou para vender. As ações é a mesma coisa. Quanto menos corretores estiverem olhando, menos, né, os influenciadores, né, estiverem olhando, recomendando, quanto menos o buy side estiver comprando, basicamente, ou encontrar algo com oportunidade, né, de encontrar algo mal precificado. Pode estar sobreprecificado, às vezes por uma distorção também, mas 80% dos casos está subprecificado. Então, aí que nós vamos encontrar as melhores oportunidades. Por isso, nossa estratégia, né, maior retorno a longo prazo, risco, aí eu falo, o risco é você escolher errado. Se é small, mid ou large, né, não importa o tamanho. É o gestor, o investidor, né, aquele pessoa que investiu e escolheu errado. O risco está em você, e não na empresa. Né? A qualidade de você gerir, escolher bem, é que vai fazer a diferença, não é a empresa maior ou menor. Né? E a questão, né, do crescimento, que eu acho que é o principal vetor no longo prazo de crescimento. Então, e por isso, nós escolhemos a estratégia Small Caps. A minha vida corporativa, né, foram 25 anos de Seed, Chase, Citi, Western. A minha vida corporativa foi large cap, foi empresas grandes a vida inteira. Não tenho assim, nada contra. Né? E até por conhecer esse mercado das empresas grandes, né, eu tenho também
digamos, o olho de olhar o mercado grande e o mercado pequeno, né? As empresas grandes e as empresas pequenas. E aí poder escolher, né? Aí a gente fala, selecionar o joio do trigo, né? É tudo igual. Mas basicamente marco é isso, né? Então, as oportunidades e a questão de má precificação desses ativos. Uhum. Muito bom. E quando você fala de juros, é lógico que o tempo vai dizer, né? Mas tem algum momento que a gente fica mais confortável, menos confortável em aumentar, lógico, posição em ações, mas posição em ações small caps, porque talvez nesse momento também de juros muito altos, quando as ações estão mais baratas, né? Talvez Sim. estejam sofrendo por despesa financeira maior, enfim, mas também talvez estejam mais descontadas, né? Então, o mercado, ele antecipa. Sim, Tá? sim. Você olha a Bovespa esse ano, olha o small cap subiu mais que o Bovespa, né? Os juros caiu? Não, os juros não caiu ainda, né? Mas a expectativa é que aconteça em breve. A gente não sabe se agora, provavelmente em agosto, né? Então a gente não sabe quando, quanto e a longevidade, né? E o processo. Então, assim, vai ser pequenas de 0,25, um espaçamento de 3 a 4 meses, ou de repente vai ser mais rápido e maior. Então a gente não sabe, ninguém sabe, né? Nem o Banco Central sabe Sim. qual será o tamanho desses juros. Quando a gente olha lá fora, eu não falei que small caps ou tecnologia de crescimento depende de juros. O que aconteceu? Lá o Fed aumentando juros, né? Pode fazer mais uma ou duas intervenções ainda. A Nasdaq subiu 35% esse ano. Pô, mas Nasdaq não é tecnologia, Nasdaq não é crescimento, né? O próprio S&P 500 subiu. Por quê? Porque o mercado já antecipou. O mercado já antecipou, ele já precificou. Então, na hora que caiu os juros, né? O mercado sabe que vai cair. A mesma coisa aqui, né? Eu também estava comentando com o Marco. Talvez o mercado esteja precificando, né? Já antecipando o movimento que vai acontecer, que a gente conhece bem no Brasil, né? Assim, sobe no boato, cai no fato, né? Todo mundo esperando, na hora que subir os juros, né? Eu vou realizar lucro. Subir não, cair. Então, de repente, cai 0,25 e aí o mercado cai no dia seguinte. Não sabemos, né? Mas já vi várias vezes, né? A expectativa de um balanço excepcional. Pô, a empresa vai soltar um balanço. Vem, o que acontece? Cai. Porque todo mundo espera. Não, eu vou vender na hora que sair o balanço que o mercado vai comprar. Só que você e a galera do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense, do Palmeiras, todo mundo pensando em... O mercado, ele move, assim, coletivamente, né? É um nome feio que a gente fala, efeito manada, rebanho, digamos assim, coletivo, né? Então, poucas pessoas conseguem contrariar o mercado, né? O tal do contrário, né? Pô, eu não quero errar sozinho, né? Se eu errar com todo mundo, mesmo errando, ok. Agora, se eu erro sozinho, eu estou frito, né? Eu estou realmente em mais lençóis. Então, os gestores preferem errar com o mercado do que correr o risco de acertar sozinho e errar sozinho, né? Então, o mercado meio que age coletivamente, né? Eu sou suspeito porque eu trabalhei com ele, né, há um tempo. Não no mesmo setor, mas a gente se trombava e conversava muito. E esse cara no mercado a galera adora. Nunca vi ninguém falar mal dele. Ele vai se apresentar um pouquinho. Braga, fala pra gente um pouquinho de você aí. Pô, uma honra, obrigado pelas palavras exageradas, mas fico muito feliz. Exageradas, mas todas verdadeiras, né? E eu fico extremamente, ainda mais feliz porque estou entre amigos, né? A gente já trabalhou junto, a gente conviveu muito, já tomou muito cerveja junto, né? Então eu já gosto de falar sobre bolsa. Falar sobre bolsa com amigos é melhor ainda, gente. Obrigadão pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom. Pedrada, vamos lá, Marcão, já. Vamos, ô Braga. Daquele sacolejo. Eu acho que. Você vai me xingar agora, né? No começo você vai me xingar. já. Mas acho que o Braga dispensa apresentações. Então eu queria que você apresentasse um pouco da Encore, né? Filosofia, o desafio também de empreender, tudo esse começo, e acertar o olho da mosca de vir uma pandemia e falar assim: acho que eu vou abrir uma empresa, né? Vai vir uma pandemia e vai ficar nesse tudo, momento. Né? Nesse momento. Acho que pois é. Contar um pouco da história, né? Da Encore, da filosofia, enfim. Pô, Marcão, assim, porque eu vou ficar bravo com você, meu irmão. Falar da Encore é igual falar de filho. Assim, eu amo. Né? Tipo, vamos lá. A história do timing foi meio ruim, assim. Eu achei que ia ser um timing bom, né? Porque a gente ia pegar tudo baixo. Eu tinha muita convicção que era uma puta oportunidade de comprar e tal. Já começar a fazer do nosso jeito e tal.
E o timing teve vários outros motivos também que tinham que ser aquela hora, né? Inclusive alguns sócios que eu arranjei querendo fazer comigo aquela hora, tipo o Alebanholi, pô. Assim, nem no meu melhor sonho eu achava que eu ia ter um cara como o Alebanholi construindo essa empresa comigo. Então, depois eu posso contar um pouco disso. Mas, basicamente, o principal motivo é que eu queria um lugar para que eu e os meus sócios que a gente tenha a percepção clara que a gente vai ficar pro resto da vida. É meio que isso. Eu fico pensando que se eu saísse da XP para ir para casa, eu nunca ia fazer isso, eu ia estar lá até hoje, mas assim, se eu tivesse saído para ir para casa, como é que ia ser meu dia, né? Eu ia acordar cedo, igual eu acordo todo dia, faço esporte, levo meus filhos na escola. Hoje eu pego e vou para a Encore, né? Como é que seria se eu não tivesse a Encore, né? Cara, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar, abrir um Bloomberg, que eu ia ter que pagar na física, inclusive, caro pra caramba, e ia ficar analisando empresas exatamente igual eu faço. E como eu não sou trader, eu não giro, nem sei fazer isso, eu não foco no curto prazo, eu posso fazer pro meu dinheiro e para dinheiros de clientes juntos, e isso me dá alavancagem para ter 16 pessoas brilhantes no meu time fazer isso comigo. Então, assim, a Encore beira o sonho da minha vida. O nível dos debates lá, ter 2 cientistas de dados, que é isso, assim, tipo... é muito sonho da vida. Então a cara de empreender, de ter feito, é essa. É fazer do nosso jeito. É muito fácil, né? Se eu quero botar cientista de dados, eu vou e boto, né? Na XP já é um pouco mais difícil. Não tem burocracias de empresas grandes como qualquer outra. E aí, o que é esse DNA, né? O que é um pouco dessas coisas diferentes? Vamos lá. No DNA da gestão, já é um pouco diferente. Que a primeira coisa é o seguinte. A gente tenta ser, uma coisa que é muito difícil no Brasil, mas a gente tenta ser um conceito que nos Estados Unidos é mais comum, até o Ray Dalio fala sobre isso, que é um termo em inglês, né, esses anglicismos meio bobos da Faria Lima, mas peço desculpa, é o que a gente chama de all weather. O que é isso? É óbvio que existe correlação e vai subir, tende a subir quando a bolsa sobe, tende a cair quando a bolsa cai, mas assim, all weather é tipo, cara, se o Brasil estiver ruim, eu tenho que fazer uma carteira boa, se o Brasil estiver bom, eu tenho que fazer uma carteira boa e tal. Para você ser all weather no Brasil, que não tem tanta opção, né? Nos Estados Unidos é mais fácil. Você tem que ser agnóstico. Ou seja, tem que olhar para commodity, tem que olhar para estatal, tem que olhar para qualquer coisa, entendeu? Então a gente tem uma carinha lá de agnóstico. Muitos dos pares que eu admiro muito, dos meus amigos, eles não são agnósticos. Eles falam, pô, estatal, o governo é desalinhado, eu não quero. Commodity, eu não sei como é que vai estar o minério daqui a um ano, não quero. A gente não, a gente tem que tentar gerar edge, inclusive nessas, para ser all weather. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já não é muita novidade, é o que une nós todos, que é a diferença entre valor e preço. Tal do value investing. Beleza, a gente também faz isso lá. Estuda na empresa, determina quanto a gente acha que vale, olha para a tela, vê o preço que está e vê se tem muita diferença. Aí o terceiro ponto, aí separa a gente de novo, que é o seguinte, toda e qualquer coisa que a gente compra, uma empresa que a gente olha, a gente busca um trigger, um gatilho que vai fazer o mercado perceber aquela diferença de valor e preço. Eu acho que tem muita gente que não faz isso, que compra, assim, pô, esse papel, essa empresa tá barata, compra aí. Beleza, se um analista meu fala assim, João, vamos comprar essa empresa, ela tá barata e tal. Eu falo, vamos, mas por quê, né? Qual é o trigger? O que vai fazer? Se não tiver trigger, eu acho que a gente pode cair no conceito que é o value trap, né? A armadilha do valor. Você compra uma empresa que tá barata, ela vai ficar barata perto da vida. Sim. Então assim, a gente gosta muito de triggers. Então esse é o lado do DNA. Coisas que a gente tá para matar, que a gente tá fazendo de realmente diferente lá. É o seguinte, eu realmente acho que as assets brasileiras são brilhantes no value investing, no lado criativo do nosso negócio, de olhar, pô, acho que vai acontecer tal coisa. Assim, nível mundo, assim, quando eu falo com os estrangeiros, a gente tem cliente estrangeiro, né? Quando eu falo com os estrangeiros, a percepção deles sobre as assets brasileiras é essa, assim, que a gente o pessoal aqui é realmente muito brilhante. A barra é lá em cima, né? As dínamos verdes jogaram a barra lá para cima já no começo do jogo, né? Mas um lado que eu acho que as assets brasileiras pecam um pouco, me incluindo, tá? Especialmente no passado, é na parte de processos. Assim, a gente está em 2023 e ainda vejo as assets, assim, reunião de gestão, discutindo as coisas via e-mail, sabe, coisas bem arcaicas. A gente na Encore, dado que a gente nasceu do zero, e trocar o pneu com o carro andando é difícil, né? Quando você para é mais fácil. A gente é muito processual, a gente tem processo para tudo. E eu tentei para coisas que eu não consegui. Por exemplo, tomadas de decisão. Eu tentei, olhei um monte de asset lá fora. Eu não cheguei a muita conclusão, não. Então, assim, é meio que parecido como eu faço há 20 anos. Mas a análise, aí mudou tudo.
A gente tem lá a gente matou o PowerPoint, não existe PowerPoint interno. A gente tem um framework denso, gigante, que todo mundo tem que Vendido em preencher. Microsoft dá nisso. Enfim, processos de post-mortem, de análise de o que na empresa está dando certo, o que está dando errado, processos de sentimento do time em relação aos papéis, processo de feedback interno, trimestral, 360, anônimo. A gente tem processo para tudo. Assim, é bem processual a coisa mesmo, assim, e é difícil implementar essas coisas, mas nascendo já assim melhorou. Essa é uma grande diferença. A outra é que a gente está em 2023, né? Não é possível que não dá para usar tecnologia para ajudar seres humanos a tomarem melhores decisões. Então a gente tem feito iniciativas nessa área de tecnologia, seja em modelagem pura, como, sei lá, como os fundos quant, mas a gente não é quant, mas que a gente faz modelagem para ver se tem alguma coisa. Seja em dados, né? Tanto dados estruturados, como, sei lá, você está olhando para bancos. Você vai lá no Banco Central, tem tudo lá. Né? A gente captura essas coisas e mostra da forma que a gente gosta de ver. Ou dados alternativos, que é coisa que não tem, né? Você tem que ir lá capturar e ficar capturando por um tempo, para quem sabe criar alguma coisa que faça sentido. Então a gente tá bem intensivo em tecnologia lá e eu estou achando isso legal. Porque não é legal de mudar a vida, mas é legal de tentar trazer pequenos edges. Mas você tem algum benchmark? Assim, você fala assim, puta, os caras fizeram isso nos Estados Unidos e voaram. Então, você sabe que... Não necessariamente mais acerto, mais erro, assim, mas no sentido de processo. Sim. O caminho que eu acho melhor de seguir, assim, uma referência. Sim, vamos lá. Primeiro que é bem isso mesmo, tá? A gente... Tem uma frase que é do Martin Escobar, mas eu roubei essa frase pra mim, que eu sempre falo, que é que no Brasil, aqui a gente consegue ler o Jornal de Amanhã. Sim. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui depois. O business de vocês, que vai crescer muito ainda, cresceu nos Estados Unidos nos anos 90. Né? Então, vocês estão muito certos em investir no que vocês estão fazendo. Essas coisas que eu estou olhando, que eu estou fazendo de diferente no Brasil, eu vou ser muito honesto. Nenhuma eu criei. Zero. Eu copiei tudo. E também implementando. Por exemplo, o próprio framework de análise. A gente copiou, depois melhorou, fez adicionou perguntas e coisas que eu quero que meus analistas façam para a nossa realidade. Mas a base eu comecei copiando. A gente tem processos de produtividade que eu copiei lá de fora. E aí, entrando um pouco em dados, essas coisas, no Brasil não existe o conceito do fundo híbrido, né? Aquele fundo que aqui tem ou você tem o quant puro, ou você tem o fundamentalista puro. Né? A gente tá mais pro lado do fundamentalista, mas a gente tem um pouco desse lado. A gente é meio híbrido. E tem várias casas que são híbridas nos Estados Unidos. O próprio Ray Dalio. O Ray Dalio, ele desde os anos 80, ele tem uma passagem que é fantástica, nos anos 80 ou 90. Ele deu para os clientes um joguinho de xadrez, que o xadrez ele é eletrônico, né? E ele fala assim, olha, eu desafio qualquer um dos clientes a ganhar do nível 3 de 10. Né? Então, se você não acha que se vocês não conseguem ganhar, por que a gente no mercado vai, né? Então é bem por aí. A Oaktree do Howard Marks usa muito de conceitos híbridos também. Então são várias assets que fazem. Agora tem uma diferença. Lá nos Estados Unidos, dessa história de dados alternativos, por exemplo, lá você pode comprar dados sobre o que você quiser. Assim, você quer monitoramento espaço aéreo, você vai encontrar, eu quero navio, você vai encontrar, eu quero monitorar o satélite, esse estacionamento específico para ver como é que está cheio. Você vai encontrar. No Brasil você não encontra nada disso. Nada. E um dos motivos é que a gente tem uma lei aqui chamada LGPD, que ela é bem restritiva. Então a gente tem lá um compliance de LGPD interno. Para ficar tudo certinho. Então é meio que você tem que criar. Eu adoraria comprar dado para liberar tempo dos meus cientistas de dados para fazer outras coisas, mas não dá. Então é um pouco mais difícil no Brasil. Mas eu acho que se a gente fizer direitinho e com o tempo, talvez isso traga um edge. Então temos benchmarks lá de fora sim. Não existe uma correlação direta com performance. Assim, ô João, você consegue falar quando a sua performance vem? Por causa disso. Eu falo, menor ideia. Menor ideia. Já é algo intrínseco à análise. E aí tem setores que tem mais presença de processos e dados ajudando. Um é bem óbvio, que é e-commerce. Né? E-commerce é um óbvio que você consegue capturar dado e tal. E tem outros que são mais difíceis, tipo commodities. Commodities a gente está tentando, a gente já conseguiu alguma coisa legal em dados estruturados, mas em dados alternativos não muito. É isso, eles vão ficar tentando
e procurando pequenos edges para ajudar a gente na gestão. Mas quando você, como assim, um pouco menos de gestor de fundo e mais gestor de empresa, você não tem uma visão no sentido assim do lado comercial ser muito mais difícil vender um fundo, pelo menos no Brasil, se é uma questão cultural, se é uma questão, enfim, outro ponto, vender um fundo quantitativo, porque o brasileiro quer saber assim, você comprou o Magazine Luiza, chega lá no fundo quantitativo, por quê? Porque... Não sei. Nem sei por que comprou o Magazine. Mas os parâmetros, tem um modelo ali que eu gosto particularmente na academia, que está começando a desenvolver no Brasil, chama Factor Invest, né? Pô, eu acho maravilhoso, funciona super bem, assim, pelo menos na academia funciona bem. Mas eu não vejo assim o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e em outros mercados tendo essa participação do quantitativo no mercado, né? Pelo menos comercialmente, né? Pô, como é que eu vou vender um fundo quantitativo? Descorrelacionado, pronto. Né? Então, só isso. Né? Então, essa provocação que é todos os slides né, que o cara passa ali para você, quem é assessor né, sabe, recebe vários fundos, é só essa linha, né? De correlacionado. Esse é o momento do xingamento número 2, Branco. Não, o que acontece? Essa pergunta é ótima. E vou endereçar, porque primeiro que a gente não é quant, então eu não tenho esse problema. Mas, e aí, assim, vou dizer, eu até queria ser um pouco mais, mas eu sou tipo 95% que eu sempre fiz da minha vida e 5% de novidade, tá? Assim, eu até gostaria de ser mais essa parte de ser diferente, mas a gente ainda está fazendo as coisas bem devagar. E você tem total razão, é impressionante como é difícil vender fundo quant no Brasil. E eu dou o exemplo da própria XP Asset que a gente tinha lá atrás. O Bernardo, né, tinha o XP Quant que tinha 10 anos de histórico. Assim, histórico bom, assim, o fundo ia super bem e não vendia. E era impressionante. E um dos motivos é porque quando ia mal, é isso, né? Tá indo mal por quê? Sei lá, porque não tá numa fase ruim. Natural. Quando você calcula lá o backtest, sempre vai ter fase ruim. Sim. Mas o assessor não conseguia explicar para o cliente, então não gostava do produto. E a gente encerrou esse produto, incorporou no XP Macro lá atrás. Uma pena, porque era um produto muito bom. E aí, o que a gente tenta fazer lá é muito mais ver se tem alguma oportunidadezinha aqui ou ali. Assim, muito da minha vida ainda é o fundamento, é olhar no olho do CEO, é falar com o cliente, falar com o concorrente, falar com o fornecedor, aquela coisa bem... O nosso framework de análise lá tem 150 perguntas... 148 são fundamentais, mais na área do fundamentalismo, e algumas são na área mais técnica. Dito isso, eu vou citar por que eu estou fazendo isso, mesmo sendo uma venda difícil, usando o exemplo que você citou, fatores de estilo. Fatores de estilo já tem uma galera boa fazendo. Pouca gente, mas tem uma galera boa aqui no Brasil fazendo. Eu cito dois, né? A Dal, a Fábio Mota, que é muito boa, o Luciano da Vodgar também. São dois caras bons fazendo isso aí. Já deixa o convite pro Fábio, grande Fabinho. Fabinho. O Fabinho, eu sou fã número 1 dele, muito meu amigo, já almocei com ele sexta, gosto dele demais, então traz ele aqui. Fatores de estilo. Você mesmo falou, é uma coisa presente na academia lá nos Estados Unidos. Você vai lá falar com o Andrew Lowe lá no MIT, o cara vai te falar de Fabian French, vai te falar beta, vai falar um monte de coisa, e vai falar também de fatores de estilo, perfeito? Eu não sei porquê, mas a grande maioria das assets fundamentalistas como a minha no Brasil calculam beta, usam essas coisas, então pega essa parte da academia, mas decidiram, por conta própria, por vontade própria, ignorar essa outra parte da academia chamada fatores de estilo. A gente escolheu não ignorar. Só isso. Sim. Então eu tenho fatores de estilo de tudo lá na Encore, Brasil, Estados Unidos. Quanto isso é da carteira? Pequenininho, nada assim. E também é algo que a gente não aborda sob a ótica só puramente quant, não. É a ótica híbrida. A gente recebe o que são as notas em relação a fatores de estilo de todos os papéis para os analistas. Essa é uma informação a mais aqui. Você quer comprar a Eletrobras? A Adélia. A Adélia quer aumentar. A Adélia é a nossa lista de setor elétrico, para mim, se não for a melhor do Brasil, é top 3. Ela é brilhante. Ela chega, João, eu quero comprar a Eletrobras, por causa disso e tal. Legal. Aqui no momento não compraria, tá? Mas assim, só para você saber uma coisa mais. Então também dá para usar este exemplo que você citou sob a ótica fundamentalista, que é o que a gente também tenta fazer lá. Então é isso, é só não ignorar. É só ter um dado a mais. Vocês sabem que meu papo preferido, né, meu assunto preferido são os vieses comportamentais. Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho certeza. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Eu vou dizer, se a gente é 5% quant, a gente é 60% psicólogo. Isso. E um dos principais conceitos, que é um conceito até bobo,
que é o Visiate, né, do Kahneman, What You See is All There Is, né? O que você está vendo é tudo que existe, para qualquer decisão que você toma na vida, né? Comprar uma bicicleta ou fazer um investimento. Talvez olhar para o todo estilo seja uma coisinha a mais que a gente está olhando. É Sim. Só isso. Então essa parte nossa de tecnologia tem muito mais a ver com Visiate do que com Cerquant. Então não me assusta nessa parte da venda, não. Eu até quando eu estou conversando comercialmente, eu falo muito pouco dessa parte. Uhum. E até Tô com o pessoal da AZQuest aqui. Giancarlo, fala um pouquinho de você pra mim, cara. Bom, primeiramente aí, muito obrigado, uma honra. Que bom que deu certo dessa vez. Ele mandou um capaz aí no começo. De onde que vem? Era do Sul? Eu sou cuiabano de Chapecruz, Mato Grosso. Eu vim pra São Paulo em 2005, mais ou menos. Agora eu já tenho mais tempo de São Paulo do que de Cuiabá. Mas eu nasci em Mato Grosso. Mas, uma honra aqui estar com vocês. Um grande admirador, um grande fã. Já tivemos chance de trabalhar em outras oportunidades, em momentos distintos aí da carreira. Mas eu sou o Giancarlo, eu toco a parte de fundos alternativos da AZQuest. Me juntei à AZQuest há mais ou menos uns 8, 9 meses. Até então, minha carreira foi muito dedicada à construção da franquia de fundos imobiliários, Fiagro, infraestrutura. Trabalhei muitos anos na XP Investimento, muito dedicado a isso. Antes de mudar, eu respondia pela distribuição de fundos, então minha carreira foi sempre muito voltada para a indústria de fundos de investimento e um pouquinho mais voltada para a indústria de fundos listados e alternativos, que é onde está a minha paixão, mas eu acho que a gente consegue falar um pouquinho de cada coisa aqui. Não, e o carinho da AZQuest, que eu lembro que na época de assessor, a AZQuest foi o primeiro fundo que eu apliquei. Cara, cliente, primeira boleta que eu fiz foi a AZQuest. Foi na ordem. Se eu não me engano, foi o Lute. Você foi na ordem alfabética. Você sabe que parte da estratégia é isso, né? Mas de A a Z, né? De A a Z. Mas o segredo aqui pra mim da AZQuest, dessa capacidade de penetração, de estar no imaginário dos assessores, de conseguir essa distribuição muito forte, ela é assim, esmagadora maioria devido à habilidade, acho que não replicável do Valtinho, do Walter Maciel. É inacreditável. Esse é o cara que tava na primeira Expert, tava no primeiro patrocínio, tava em tudo. O cara, ele tem Tava no primeiro programa que não é PLC tudo. Também. Sempre tudo. E é um comunicador, assim, o Silvio Santos passa vergonha, né? O Valtinho... Então, vou tentar aqui fazer um substituto, ele tá de férias, mas tamo aí. Caramba, o cara tá representando aí, a responsa ficou grande. Ficou grande, até uma gaguejada aqui, né? Substituir o Valtinho não é mole, não. Ele vai ver e vai falar, já. Ele vai olhar, Me espera. Próxima vez, me espera voltar, né? Você já começou, Jean? Fala um pouquinho, então, dessa história da Z, tá? Em cima, como você mesmo falou, estava em tudo ali sempre. Como que foi montado isso e como que foi pensado isso pro cliente final? Então? Legal. Cara, a AZQuest é uma asset com mais de 20 anos de história, né? E ela evoluiu e amadureceu muito ao longo desses anos todos. De novo, o Walter Maciel teve... que hoje em dia é o CEO da Asset, papel importantíssimo, se não decisivo nessa história como um todo. A gente tem uma prateleira muito ampla, a gente já tem mais de 24 bi sob gestão, toda a plataforma de fundos líquidos, aí passando por renda variável, multimercado, arbitragem, crédito privado, que é muito forte, né? Acho que você comentou do Lute, né? Nossa franquia de crédito privado, ela é muito, muito robusta, muito forte. E de maneira mais recente, a gente começou a parte de fundos alternativos, que é quando eu venho aqui para a AZQuest e me juntei esse glorioso time aqui para desenvolver agro, infra, imobiliário e N outras coisas que a gente tem plano para fazer. A AZQuest acabou tendo uma prateleira muito, muito boa e muito diversificada de produtos. E aí o mais interessante é difícil você ter tudo indo muito bem o tempo inteiro, né? E acho que pode acontecer, mas é muito raro. No ano de 2023, sendo bem sincero, a gente foi o primeiro quartil de tudo. De tudo. Então tem uma capacidade de interação, de comunicação. Os gestores e a área comercial são pessoas que gostam de pessoas, então é do nosso DNA. A gente gosta disso aqui, de estar junto, de estar perto, de prestar conta. Quando tá dando certo, quando tá dando errado, a gente tá prestando conta. Mas fato é que os produtos são muito inovadores, os produtos rendem muito bem. Então você tem a capacidade comercial junto com uma entrega, né? Às vezes tem
né, uma capacidade comercial muito boa, mas o produto não está performando tão bem. Não é o caso. Os nossos multimercados deram um show ano passado, infelizmente numa indústria que apanhou muito, né? Então é até frustrante, porque é mais legal você ser o segundo ou terceiro de um ano que tá todo mundo indo bem, porque aí você capta bem, do que ser o primeiro no ano que tá todo mundo indo mal e só você fica lá. Então, mas é fato que a gente ficou no primeiro quartil de multimercado, de renda variável. O nosso fundo de arbitragem, apesar de estar fechado também, tem uma demanda muito grande, uma performance muito boa. A gente tem previdência em tudo. Isso a gente enxergou. Eu tô me colocando no barco aqui, né? Falando de agente. Eu tô há pouco tempo na ZQuest, mas eu sou sócio, então a gente é agente para tudo. A gente enxergou esse movimento há muito tempo atrás, então você vê fundos de previdência em todas as classes, né? Que, poxa, atende muito, principalmente agora a mudança de regulamentação, que a gente imagina que por conta dessa tributação dos exclusivos vai entrar um dinheiro, vai ter um direcionamento para fundos de previdência, e afinal de contas o produto é super eficiente. Enfim, a ZQuest ela é um show à parte, assim. Eu não me juntei a ZQuest à toa. Quando eu saí, eu tinha algumas possibilidades, mas foi uma escolha muito, muito bem feita, muito bem pensada, tá? É uma empresa, assim, pra mim, sem querer parecer clichê, é outro patamar. Só curiosidade, assim, vocês praticamente têm duas empresas, né? Assim, tem a empresa de gestão e a empresa do Wealth, né? Na verdade, a ZQuest é a asset. O controlador... Isso, acho que é importante destacar isso. O controlador, que é comum a essas duas empresas, que é a Azimut, é uma asset global com sede na Itália. Até então, ele se dominava uma asset italiana, né? Ele falou, não, asset global com sede na Itália. Por isso você foi privilegiado também na entrevista. Giancarlo Gentiluomo. Só que a hora que o cara chegou e olhou e falou, cadê o italiano? Tava esperando um cara alto, louro. Somos comerciais, né? Fala assim, somos comerciais. Cara, isso é história que rende. Mas... Então, assim, esse grupo, né, que, poxa, pra gente é super proveitoso, porque apesar de ter o controle, a nossa independência ela é total e completa, tá? A gente nunca... o Walter sempre ele menciona isso, não tem ninguém não tem nenhuma matéria ordinária que vai pro board. E eu lá de dentro vendo isso é inacreditável mesmo, assim, não tem interferência nenhuma. A ZQuest é totalmente uma empresa independente. Agora, tem um grupo por trás de mais de 80 bi de euros que, sendo bem sincero, te ajuda, porque tem entrada, a gente tem sales em Dubai, para produtos específicos que a gente está desenvolvendo, inclusive voltado para gringo, é super interessante, a sinergia é muito boa. Então, é super bacana ter esse grupo apoiando. Agora, ele tem a asset aqui, que é a ZQuest, e tem também uma plataforma de wealth, que é a Azimut Wealth. Só que são totalmente segregadas, tá? CEOs diferentes, é tudo segregado. Mas esse é um pouco da estrutura do grupo. E aí quando você fala daqueles bilhões, a gente tá falando aqui da gestão, né? Só da gestão. Tô falando só da gestão. Sendo bem sincero, da Wealth eu não tenho aqui muito na filigrama. Mas bom. É só... Aqui eu tô falando só a ZQuest, que é a asset propriamente dita. E aí quando você fala de assim, um pouco do seu DNA hoje, né? De alternativo, vocês têm algum gol assim, pô, a gente tá desse tamanho, a gente quer chegar desse tamanho, tem. Aonde que vocês querem caminhar? Pô, eu vou falar pelo meu, né? Se pelo Walter é 50 bi em 2 anos. Em alternativo. Em alternativo. Rapaz, é fogo. Assim que é bom, cara. Tem que ter sonho grande mesmo. Esse negócio eu guardei. Eu trouxe até hoje. A gente, no primeiro ano, a franquia de alternativos, ela começou com um fundo listado de agro em 2020, final de dezembro de 23, de 22, perdão, na virada para 23. Então a gente tem mais ou menos um ano de vida em alternativos. E nesse primeiro ano de vida a gente chegou aí à marca de quase 2,5 bi em fundos alternativos. A gente fez um listado de agro, depois fez um setipado de infraestrutura, que é um golaço. Esse fundo eu brinco que junto com o Samuel ali, né, infraestrutura foi um dos setores que eu tentei muito na XP e não encaixou pelo setup do produto. Mas o Samuel inventou, poxa, uma estrutura de fundo muito inteligente, que adequa muito no passivo, que quer renda. E aí foi o brinco que eu atirei no que eu vi, acertei o que eu não vi. A gente foi copiado, muita gente copiou nosso produto, legal, porque problema nenhum ser copiado, né? Coisa boa tem que se copiar mesmo, e tem que expandir, a classe vai crescer. É alguma